Sou professora, secretária de formação da CUT São Paulo, coordenadora política da Escola Sindical. Quero aqui agradecer o convite, saudar a todos e todas presentes nessa atividade formativa, cujo objetivo é resgatar a história dos trabalhadores da educação no estado de São Paulo. Quero parabenizá-los também por esta organização, pela criação dessa plataforma, que vai proporcionar o debate, levar conhecimento e a própria organização dos trabalhadores da educação aqui no estado de São Paulo. Então, parabéns à FUSE, parabéns João Marcos, parabéns a toda a direção. Quero aqui apresentar um pouco da nossa escola sindical, né? E um pouco também da nossa origem, né? Do surgimento da CUT. A escola sindical, ela é uma das 7 escolas sindicais que a CUT fundou no Brasil. Em São Paulo, especificamente, ela foi fundada em agosto de 1993, como parte da estratégia política nacional de formação da CUT, que era criar uma rede própria de formação sindical através de escolas sindicais estruturadas em todas as regiões do país. E por que estruturadas em todas as regiões do país? Justamente para nós, junto com os sindicatos, pensarmos as estratégias e as especificidades de cada região. Aqui no estado de São Paulo, nós estamos representados praticamente nos nossos 625 municípios, com os nossos 325 sindicatos no estado, nas nossas 19 subsedes. Fazemos parte de um projeto pedagógico inserido nas lutas e na disputa, sobretudo na defesa dos nossos direitos, né, tão atacados recentemente, tanto a nível estadual como a nível federal. Trazemos conosco a história herdada da classe trabalhadora, essa história que nos norteia, que nos inspira, que nos fortalece para os imensos desafios, sobretudo os atuais. Nossas ações formativas, elas estiveram e estão articuladas com os princípios da CUT na luta por conquistas imediatas e histórias da classe trabalhadora. E nesse sentido, no próximo período, temos o desafio de articular, incentivar e expandir a criação da participação da rede estadual de formação, através dos coletivos de formação nas nossas 19 subsedes, e queremos contar com a participação de vocês. A Lisete, nossa secretária de formação, ela já compõe e participa do nosso coletivo estadual de formação, então ela está articulada com os nossos cursos e a gente quer cada vez mais estabelecer essa parceria. Os novos movimentos sociais no Brasil, eles ficam especificamente entre os anos, ou a década, né, de 70 e 80. Na segunda metade dos anos 70, surgem na sociedade os diversos movimentos sociais, os movimentos que já começam a se organizar. E de onde surgem esses movimentos? Dentro do sindicato, dentro dos bairros, movimento de mulheres, de negros, de índios, de comunidade de base ligada à Igreja Católica, de trabalhadores rurais. Então, nesses movimentos, eles já discutiam as possibilidades, onde eles podiam se articular para terem melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, serem melhores reconhecidos. Tratavam-se de movimentos que, num primeiro momento, eram de reivindicações por direitos sociais e básicos. Direitos que permanecem até hoje, né? Direito à moradia digna, direito à saúde, direito à creche, à distribuição de terra, direito à greve, né? Direito à greve porque a gente tem que reivindicar cada vez mais as nossas melhores condições de trabalho. Esses novos movimentos sociais, eles surgem de 3 origens, né? Eles vêm da Igreja Católica, com a teologia da libertação, de grupos de esquerda, que a gente chamou dos marxistas, né, a organização, e da estrutura sindical esvaziada por falta da função e a necessidade do surgimento do novo sindicalismo. Na teologia da libertação, não se baseia na interpretação eclesiástica da realidade, mas na realidade da pobreza e da exclusão. Seus proponentes a descrevem como a interpretação analítica e antropológica da fé cristã. Nos grupos de esquerda, ao se criticar a ação de grupos com o seu voluntarismo, procuravam substituir a ação de massas, como era o caso de setores da esquerda, que defendia a luta armada. Militantes de partidos políticos de esquerda, na época clandestinos, na tentativa de conseguir uma maior ligação com o movimento de massas, aproximaram-se das fábricas e dos bairros, das periferias das grandes cidades, particularmente na grande cidade.
Então, enquanto um grupo pensava em fazer a luta armada, um outro grupo de militantes partiu para poder organizar e conversar e debater com esse movimento de grandes massas. Foi aí que então teve o primeiro início da aproximação das fábricas. As origens do novo sindicalismo. No final dos anos 70, as greves do ABC se multiplicaram pelo Brasil. Então ali, né, é o berço do surgimento das greves, das reivindicações, de tentar organizar a base para poder chegar no objetivo. O ponto inicial desse ciclo de lutas foi na fábrica da Saab, que era a Scania do Brasil, deflagrada no dia 12 de maio de 1978. É nesse momento que o novo sindicalismo aparece na cena política do país, chamando a atenção de amplos setores da sociedade, por meio do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. A greve de 78 em São Bernardo e Diadema refletiu na eleição do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Em novembro de 1979, durante a greve em São Paulo, é assassinado o metalúrgico Santos Dias da Silva. Durante os anos de chumbo, houve uma resistência silenciosa dos militantes sindicais contra a ditadura militar. Por que essa resistência silenciosa? Porque nesse período a perseguição ela era muito grande, né, junto aos nossos militantes. As articulações sindicais que antecederam a fundação da CUT, elas se deram especificamente em novembro de 1977, um grupo de 205 sindicalistas de São Paulo foram até Brasília reivindicar o direito dos trabalhadores a realizar o Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, que seria o CONCLAT. Em julho de 1978, foi realizado no Rio de Janeiro o 5º Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, a CNTI, e que, num grupo de dirigentes denominados autênticos, defendia uma postura mais atuante e combatível por parte das entidades sindicais. Em 1980, realizamos o Encontro Nacional das Oposições Sindicais, o ENOS, criação da ANAMPOS, a Articulação Nacional dos Movimentos Populares e Sindicais, compostas por sindicalistas, líderes pastorais e operários, os movimentos populares e as oposições sindicais. Mais uma vez aqui, as organizações, né, se conversando, se articulando. A ANAMPOS, em seu encontro de julho de 1980, apontou um conjunto de reivindicações. Então, é como se a gente tivesse uma pauta, né, que unificava, que era a luta pela posse da terra, pelos trabalhadores rurais e urbanos, uma nova estrutura sindical, baseada nos princípios da Convenção 87 da OIT. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho, então são pautas que unificam trabalhadores daqui e de outros locais do mundo. A favor da criação de uma central única dos trabalhadores de organismos intersindicais, reunindo trabalhadores urbanos e rurais. Então, a importância da nossa organização dos trabalhadores que estão na cidade e os trabalhadores que estão no campo. A necessidade de um partido político capaz de contribuir para a libertação das classes populares. Então, aí vem a nossa primeira conferência das classes trabalhadoras, o CONCLAT, que foi realizado em agosto de 1981, na Praia Grande, no litoral de São Paulo. Então, vocês imaginam, reuniram 5.427 trabalhadores do campo e da cidade, apresentando todas as frações do movimento sindical brasileiro. E aqui quero dizer, trabalhadores e trabalhadores, porque as mulheres também já estavam na organização naquele momento. Na CONCLAT, já se definia 2 grandes blocos distintos, o que defendiam a liberdade e autonomia sindical, o padrão da ação do Sindicato dos Metalúrgicos, de São Bernardo do Campo e Diadema, na Grande São Paulo, o que defendiam a estrutura sindical vigente e a organização pela base dos militantes da oposição sindical metalúrgica de São Paulo, na capital paulista. No CONCLAT, as concepções desses 2 movimentos e suas práticas criaram, em larga medida, as condições para o aparecimento de um novo tipo de ação sindical, conhecido como novo sindicalismo, em contraposição à atividade sindical até então vigente, que era uma ação sindical voltada para uma questão que não tratava especificamente da luta, daquilo que eles precisavam, né? Que era melhores condições de trabalho, dos seus direitos. A CONCLAT definiu, então, que a CUT seria fundada em 1983 e não em 1982,
ano que ocorreria a eleição direta a governador, a primeira desde o início da ditadura militar. Então foi importante, né, a criação da CUT em 93, porque ali também a gente se organizou. Imagina, nós vivemos um período militar, um período de grande perseguição, né? E se a primeira eleição direta, a primeira oportunidade que a gente poderia, né, e começou ali a gente tentar ter representatividade nossa nas esferas administrativas. Porém, não houve acordo, as divergências foram maiores que os consensos. E no CONCLAT, a primeira Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras, ocorreu na Praia Grande, e o primeiro Congresso Nacional da Classe Trabalhadora em São Bernardo do Campo, que foi quando surgiu a CUT, em 1983. A fundação da CUT em 1983 ocorreu com a abertura oficial histórica do primeiro Congresso da Classe Trabalhadora, o CONCLAT, mas também das históricas dependências do estúdio da Companhia Vera Cruz, né? Quem aí da capital, Vera Cruz, conhece bem esse lugar. Mesmo sem a participação da unidade sindical, o congresso que fundou a CUT teve a participação de 5.059 delegados e delegadas de 912 unidades. Então imagina, né, naquele momento, você conseguir uma organização com mais de 5.000 trabalhadores, representando 912 entidades. Nesse plano de lutas do Congresso, né, o que foi debatido lá, o que chegou num consenso? Seria o fim da política econômica do governo, a recessão, né, que já ali atacava os trabalhadores, o rompimento com o FMI, acho que bastante gente aqui lembra, né, com a histórica dívida externa que o Brasil tinha, com a liberdade e autonomia sindical, a liberdade de organização política, a reforma agrária radical sobre o controle dos trabalhadores, a suspensão do pagamento da dívida externa, o direito restrito de greve, as eleições diretas para presidente, prefeito das capitais e das áreas de segurança nacional, o fim das intervenções sindicais e a reintegração das diretorias cassadas, o reconhecimento da CUT como órgão máximo de representação dos trabalhadores.